Olá, bom dia a todos. Com o coração cheio de alegria, estamos aqui para mais um trabalho nessa casa maravilhosa, Rita de Cássia, que nos acolhe, nos ampara e nos sustenta. Hoje, quarta-feira, estamos iniciando o trabalho da palestra pública. A gente, por força de todos os problemas que estamos enfrentando ainda em decorrência da pandemia, a casa foi forçada a encerrar temporariamente, suspender, melhor dizendo, temporariamente, as reuniões presenciais, mas, como de costume, as reuniões estão acontecendo regularmente, as palestras estão sendo divulgadas, veiculadas na nossa página, rita.org.br, também no YouTube do Rita, e assim continuamos juntos, ainda que momentaneamente, fisicamente separados. Já, ainda nesse momento, a gente não tem previsibilidade de retorno ao trabalho presencial, mas continuamos convidando a todos a visitarem a nossa página. Todas as informações são colocadas lá, tão logo tomadas, as decisões tomadas, e assim todos continuamos abraçados no desejo maior de promovermos a nossa reforma moral, seguindo o caminho de instrução, de orientação e de reflexão, que é fundamental para que a gente consiga manter essa harmonia de pensamento, de vibração, nos mantendo sempre juntos com Jesus e por Jesus. Então, após essa breve introdução, para darmos de fato início ao trabalho, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, orando aos amigos espirituais, dirigentes dessa casa, dirigentes dessa reunião pública, que estejam conosco, nos sustentando, nos orientando, de forma que as reflexões dessa manhã possam chegar aos corações e mentes de cada um de nós, possam de fato aquecer os nossos corações, iluminar todas as nossas dúvidas, abrir os caminhos para que possamos assim, sempre olhando para Ti, tendo em Você, Senhor Jesus, nosso querido amigo de todas as horas, o nosso modelo e guia, sabendo que essa casa está sempre aqui, de braços abertos para nos receber. E assim, juntos, em uníssono, fazendo com que essas palavras, essa conexão com a espiritualidade no maior possa nos envolver a todos, pedimos permissão para iniciar o estudo dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos amigos, vamos iniciar o trabalho dessa manhã, ouvindo a nossa querida colaboradora da casa, Renata Ribeiro, que trará as reflexões do seu estudo. Melhores vibrações para com ela. Bom dia a todos. Tirar essa máscara, Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo depende do horário, que cada um vai estar acompanhando esse estudo. Como a companheira disse, é uma bênção para nós sabermos que temos um mestre tão grandioso como Jesus, que veio entre nós para nos direcionar ao caminho do Pai. E graças a essa doutrina libertadora, nós temos condições de cada vez mais nos capacitar para conseguir entender a nossa vida como espírito imortal que somos. E nesse momento que nós estamos passando, nessa pandemia, desse isolamento, pelo menos para mim, a doutrina, ela faz uma enorme diferença na nossa vida. Ela amplia a nossa visão, ela nos fortalece, ela nos dá esperança, ela vem nos dizer: calma, meus filhos, tudo vai dar certo. Vamos ter força, vamos caminhar, vamos fazer o que é possível.
que este planeta não está largado ao léu. Existe alguém na direção, na coordenação desse planeta, e que é alguém que compreende as nossas necessidades, as nossas dificuldades, por isso nos sustenta. Mas, para que nós possamos perceber toda essa ajuda, toda essa sustentação, nós precisamos ampliar o nosso entendimento. Nós precisamos cada vez mais ir percebendo quais são os caminhos que nos levarão a essa esperança, a essa paz interior que o mundo não pode nos tirar. Como Jesus nos disse, minha paz eu vou lá dou, mas não vou lá dou como o mundo dá. Então nós podemos sim procurar e encontrar a nossa paz interior, independente da situação que nos acolhe nesse mundo atualmente falando, né? E hoje nós vamos refletir o Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte e o que nos coube é um assunto que é muito importante que nós possamos adentrar um pouco mais, compreender um pouco mais, porque ele faz parte do nosso dia a dia, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E hoje nós vamos refletir na faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos e as influências ocultas dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, o que me coube trazer hoje foi a questão 456 até a 464. E claro que todas as vezes que a gente começa a entrar num estudo, nós vamos percebendo cada vez mais da misericórdia divina conosco em todos os segundos de nossa vida. E para mim é uma coisa que realmente não me sai do pensamento, né? Que Jesus trouxe, conheça a verdade e a verdade vos libertará. E é realmente através do conhecimento, através das verdades, é que nós vamos encontrar um caminho seguro para poder seguir adiante. E esse tema me fez lembrar antes, tá? Antes da gente entrar na 456, lembrar da questão 84, tá? Que ela diz assim: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Então, estão perguntando se os espíritos, né, eles têm um mundo à parte desse que nós vivemos. E os espíritos respondem para Kardec: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E aí Kardec faz outra pergunta: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos respondem: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, ele foi claro. Aí vamos também ler a 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? E eles dizem: de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Olha que interessante. Kardec está perguntando aqui para ele: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido? E aí eles são categóricos, de certo, eles são independentes, contudo é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Por que eu fui nessas questões? Para que a gente possa
compreender que nós somos espíritos. Agora nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos. E o mundo dos espíritos, eles se unem, se reagem um com o outro, independente de estar encarnado ou não, porque nós somos uma só família, nós somos todos espíritos. E eles vêm perguntando, agora a gente poderia entrar na questão de hoje do estudo. Veem os espíritos tudo que fazemos? E aí o que a gente vai pensar? Será? Aí eles respondem, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção e não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, vocês vejam, com essa lição que eles vêm trazendo, os espíritos trazendo essas respostas para Kardec, até agora, nós conseguimos entender o quê? Que os espíritos, eles reagem em determinadas situações de acordo com a nossa vontade, que muitas vezes nós nem nos damos conta. Porque muitas vezes nós fazemos o quê? Nós gostamos sempre de ter alguém para que a gente possa botar a culpa. E no caso, no início, quando a gente começa na doutrina espírita, a gente coloca a culpa sempre em quem? Sempre nos obsessores. Se é sempre o outro que fez, que nos impulsionou, que eu não queria fazer aquilo, e de repente, quando eu me vi, eu estava tomado. Então vocês vejam, as coisas não são bem assim, porque existe uma lei, e a lei é de amor. E se nós estamos todos juntos, um intervém com o outro, tanto para o bem como para o mal, e nós só pensamos que o outro está nos impulsionando para fazer o mal. Não! E os amigos espirituais que estão o tempo inteiro nos convidando a caminhar. Muitas vezes nós não nos damos conta. Ah, mas será que esse pensamento é meu ou não é? Não importa. Eles dizem aqui que se Deus quisesse, se fosse necessário que nós soubéssemos qual é o nosso pensamento e qual é o pensamento do outro, nós teríamos condições de identificar. Mas se nós não identificamos, muitas vezes é para o nosso próprio bem. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, e a partir do momento em que nós sabemos que nós estamos sendo conduzidos pelos nossos tutelados, pelos nossos guias, nós iríamos ficar como? Muitas vezes nós iríamos fazer corpo mole. Então, eles nos dizem e nos orientam o seguinte, que nós possamos não nos preocupar muito com isso. Eles dizem, olha, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem, muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríamos ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Aí Kardec coloca no ar. Assim mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? E aí foi aonde eu realmente despertei, mais uma vez, para a importância dessa lição em nossas vidas. Porque quando nós vamos vendo as perguntas que Kardec faz para os espíritos e as respostas, nós vamos praticamente nos orientando. Mas com essas orientações que os espíritos nos trazem, vai abrindo um caminho aonde nós conseguimos entender como nós estamos e aonde nós queremos chegar. Porque na realidade, todas as vezes que a gente diz que o trabalho é íntimo, que não adianta a gente fingir algo que nós não somos, como eles dizem, os espíritos, é mais fácil enganar o vivo do que o morto. Sim,
Porque ao vivo você está habituada com aquela educação social, com aquele modo de você se comportar socialmente falando, que nós educamos as nossas crianças desde pequenininhas, como tratar o outro, né? As educações que todos nós conhecemos. Então, muitas vezes, nós nos comportamos de uma forma e que nós não somos realmente aquilo que nós estamos mostrando para o outro. E eu fiquei intrigada, eu fiquei pensando, poxa, mas então como fazer? Isso não tem serventia? Tem serventia, sim, porque é um hábito. Muitas vezes nós estamos ali a duras penas, tentando nos educar, tentando modificar as nossas atitudes, tentando conter as respostas que nós daríamos em outrora. Não que nós já tenhamos essa mudança íntima, mas que nós já sabemos que esta forma que nós tínhamos de viver no passado, de responder no passado, atualmente, com todos esses ensinamentos que nós estamos recebendo, com toda essa cartilha de amor que a espiritualidade está sempre nos envolvendo com mensagem, com oportunidade de estudo, isso vai nos convidando a fazer essas mudanças de hábito. Mas lá dentro, nós ainda não temos essa mudança feita. E muitas vezes nós nos ligamos a companheiros desencarnados através daquilo que está dentro de nós. Por isso, a necessidade sempre da reforma íntima, da mudança de hábito. Não adianta eu querer aparentar algo que eu não sou. Eu posso sim já mudar a minha forma de tratar o outro, mas isso é o primeiro passo para que eu possa começar esse trabalho de autoeducação interna. Para que eu possa movimentar os meus sentimentos e ver como é que eles estão em relação a tudo aquilo que eu já estou tendo acesso. Porque, mais uma vez, lembrando que Jesus disse, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, cada vez que nós vamos adentrando na doutrina espírita, nós vamos percebendo a necessidade dessa automudança. Ah, mas por quê? Sim, porque nós estamos ligados com os nossos amigos espirituais, ora desencarnados, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. Então não adianta eu estar aqui olhando para Dani com aquele carinho, se por dentro eu tiver com muita raiva dela, porque o que vai realmente prevalecer é aquilo que eu estou sentindo. Ela pode não perceber, mas os meus amigos que estão junto a mim, o meu mentor, os amigos espirituais, que quem sabe pode até ter algum que também está adorando essa situação, ele vai fortalecer esse sentimento que ora predomina o meu coração. Isso é interessante porque nos dá uma segurança, pelo menos para mim, sabe? Me deu assim um alento no meu coração, porque eu ficava muito preocupada com aquela pergunta que diz assim, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, que é a 459. E aí eles respondem, muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E a primeira vez que eu li essa questão, aí primeiro vem a defesa, né? Porque nós somos fantásticos. A gente leva tudo para aquilo que nos convém. Eu disse, tá vendo? São eles que nos dirigem. Então, muitas vezes que a gente perde a cabeça e que a gente faz a besteira, eles é que estão influenciando. Porque é o nosso hábito de querer jogar o ruim tudo para o outro. O que é bom é nosso, o que é ruim é do espírito.
E não é bem assim, porque depois de um tempo, quando aquilo já não fazia mais alento ao meu coração, quando aquilo já não tinha muito sentido, quando eu me dei conta que a responsabilidade dos meus atos, quem tem que assumir sou eu, porque nós estamos aqui em livre-arbítrio. Nós é que decidimos o que vamos fazer da nossa vida. Ah, mas o outro me influenciou. Se eu permitir que ele me influencie para fazer algo ruim, quem vai levar a culpa sou eu. Quem vai assumir a responsabilidade dos atos daquela sou eu. Então, é uma coisa que a doutrina, muitas vezes, ela vem aliviar o nosso coração, mas através de abrir, de esclarecer a nossa mente, para que nós possamos perceber a responsabilidade que nós temos. A misericórdia divina nos deu livre-arbítrio, para que nós possamos aprender a caminhar com os nossos próprios passos. Eles nos ajudam. Os nossos mentores estão ali para nos ajudar, mas eles não podem fazer o trabalho por nós. Eles podem nos dar uma sustentação, eles podem nos fortalecer no momento de fraqueza, no momento de fragilidade. Aí sim eles vêm, eles te dão ânimo, eles te dão um abraço apertado, eles te envolvem naquela vibração amorosa, que é uma coisa espetacular, mas para que a gente se sinta mais forte e possa prosseguir a nossa caminhada. Porque não faz sentido. Os únicos que fazem os deveres dos filhos somos nós pais aqui terrenos encarnados. Só mesmo nós é que passamos a mão na cabeça dos nossos filhos, achando que estamos fazendo melhor, quando na realidade nós estamos tirando deles a oportunidade deles caminharem com os próprios passos e eles aprenderem mais rápido aquilo que eles vieram aqui para fazer. Então, vocês vejam, quando a gente se dá conta de realmente conseguir entender essa questão, aí eu me lembrei, eu falei, gente, mas como assim? Se eles estão o tempo inteiro nos impulsionando, se eles estão nos dirigindo, como é isso? Aonde vai a minha vontade? E aí, seguindo em frente, eu acabei com uma pergunta que me respondeu tudo, que é a 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E eles respondem, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Viu o que nós estávamos falando no início? Então eles não vêm fazer nada que nós não queiramos. Muitas vezes nós temos dentro de nós ainda segredos enraigados, escondidos, sabe? Vícios que muitas vezes nós nem nos damos conta. Às vezes a gente quer esconder até da gente mesmo, e a gente esconde tão direitinho que nós não percebemos que temos aquilo. E daqui a pouco nós achamos que aquela atitude que nós tomamos, isso não me pertence. Pertence sim, porque os amigos desencarnados, eles não têm condições de nos dar aquilo que nós não temos, certo? Imagina vocês se um espírito resolvesse, na época que Francisco Cândido Xavier estava vivo, se ele resolvesse parar do lado de Francisco Cândido Xavier, atentando ele à impaciência e à ira, o que vocês acham que iria acontecer? O espírito ia ficar cansado e ia seguir o caminho dele, porque como disse, né, ali, eles só ficam e só veem, só se importam com aquilo que faz sentido para eles. Então, o tempo inteiro nós estamos interagindo com esse mundo espiritual, até mesmo porque se nós formos pensar que Deus é Pai de amor, como é que Deus poderia utilizar
a nossa experiência para que nós pudéssemos ajudar o outro. É dessa forma. É nas nossas ações, é nas nossas atitudes. Então vamos imaginar, se no mundo espiritual existem vários companheiros que precisam de um bom exemplo, que precisam de alguém que possa de repente conduzi-los a um caminho melhor do que o que eles fizeram. Não eu, tá, gente? Mas com certeza eles vão encontrar alguém, né, que pode servir de exemplo. Agora, se aqueles espíritos que estão, ora, em nossa casa, e se nós temos uma situação que nos tira do sério, uma situação que nós não conseguimos resolver da melhor forma possível, da maneira que nós já sabemos que deveríamos resolver, porque às vezes realmente, eu não sei vocês, mas o sentimento às vezes ele fala muito alto e as nossas emoções não tem como controlar em determinadas situações. Quando você vê, a sua cabeça já está tomada por aquilo e você já reagiu, quando no caso você não tinha que reagir, você deveria agir de uma forma, né, que causasse uma situação melhor. E não que você, de repente, agitasse um ambiente que já estava conturbado, uma situação muitas vezes de fofoca, né? Uma situação que fulano falou de cicrano e aí desnecessário você chegar e colocar aquilo para o outro, vai ajudar em quê? Não vai ajudar nada, você vai simplesmente... um sentimento que não existia, você vai aflorar, sentimento de antipatia, né? Então vocês vejam que o tempo inteiro nós temos a oportunidade de caminhar independente da influência dos amigos que estão ao nosso redor. E quando nós nos sentirmos realmente mas isso não sou eu. Vamos pensar com carinho, vamos procurar entender que a misericórdia divina, ela existe. E Deus não ia permitir que alguém colocasse em mim um sentimento que não é meu, que não me pertence. Vocês vejam que se nós formos raciocinar, aqui, agora, no mundo físico, imagina vocês se nós tivéssemos que escolher em que grupo nós vamos querer sair. Nós temos um livre-arbítrio, nós vamos decidir por conta própria. Por mais que os outros companheiros nos convidem para ir a um ambiente que de repente não é o que nós queremos naquele momento, nós só vamos acompanhá-los se nós tivermos vontade. Eles não vão nos amarrar e nos levar, porque nós decidimos sobre os nossos passos, para onde vamos, o que queremos fazer. Da mesma forma, somos nós intimamente, através da nossa vontade, com os espíritos que ora estão desencarnados e muitas vezes junto a nós. Por quê? Porque até para eles estão nos ajudando, porque não diz que todo sentimento que nós temos é impulsionado por outras forças, nós atraímos. Se eu tiver com raiva, eu vou atrair para junto de mim amigos que também estão nessa situação de raiva. Se eu estiver com calma, se eu estiver com um pensamento no bem, se eu estiver com um bom propósito, com certeza aqueles amigos que estavam ali naquele momento de raiva, eles não vão ficar do meu lado, porque não é o que eles querem naquele momento. Eles vão procurar um outro grupo que esteja gerando o mesmo sentimento, que de alguma forma alimenta eles. Então, nós estamos rodeados o tempo inteiro
de bons espíritos e espíritos também que estão necessitando de novos caminhos, de novos aprendizados. Tudo que nós tivermos pensando, nós não vamos estar pensando sozinhos. Aí eles dizem assim, mas como vou saber se o pensamento é meu ou se o pensamento é do outro? Não importa. Eles vêm dizendo, se fosse necessário que nós identificássemos, a gente saberia, assim como a gente sabe o que é dia e o que é noite. Se nós não sabemos ainda, se nós não conseguimos identificar, porque não é necessário. Se o pensamento for ruim, não importa se é nosso ou se é do outro. É um pensamento ruim. E se nós formos impulsionados a fazer isso, quem é que vai arcar com a responsabilidade? Somos nós ou é o amigo espírito desencarnado que nos influenciou? Não, somos nós. Então, o tempo inteiro é uma forma até de nós irmos aprendendo a sondar quem somos, a avaliar as nossas atitudes. Porque senão seria simples. Às vezes vocês vejam uma coisa, às vezes quase que sempre, tá? Quando nós tínhamos aqui na casa o trabalho, né, do atendimento aos amigos desencarnados, que chama-se carinhosamente, né, do trabalho de atendimento aos desencarnados. Então, às vezes nós tínhamos algum endereço e os amigos que chegavam ali, os espíritos, eles chegavam e diziam, não adianta vocês me tirarem de lá, porque eu vou sair hoje e amanhã entra, mais ainda, porque o problema não somos nós, o problema são eles. Então, o que eles estão querendo dizer? Estão confirmando aquilo que os espíritos estão nos trazendo aqui. Que, na realidade, o comportamento que nós vamos ter é livre-arbítrio. Nós precisamos sempre estar avaliando se aquela atitude que nós vamos tomar, se aquilo vai nos fazer bem ou não. Porque se for nos fazer mal, qual é a diferença? Ah, mas não sou eu que estou com esse pensamento. Não importa, mas quem vai ter a ação somos nós. Então, o tempo inteiro, nós estamos imersos numa área onde interligados estamos com o mundo espiritual e com o nosso mundo material, porque nós somos espíritos. Ora, nós estamos encarnados. Então, os nossos olhos não veem os que estão aqui desencarnados. Tem muitos médicos que têm essa possibilidade. Eu, no caso, não vejo nada. Graças a Deus. Então, a gente pensa que não adianta os nossos olhos veem. A gente precisa sempre estar ciente do que o nosso coração está pensando naquele momento. Ele diz assim também, olha essa, disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato, que às vezes, né, diz assim, o primeiro pensamento é o melhor. Eles respondem, pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, o primeiro pensamento é meu? Sim. Mas e aí? Qual é esse primeiro pensamento? É um bom pensamento ou é um mau pensamento? Tudo vai de acordo com a minha postura, de acordo, né, com a natureza que eu, ora, trago. E nós já estamos num momento onde cada vez mais a gente vai adentrando para dentro dos nossos corações e conseguindo compreender quem somos. Nós não somos esse corpo físico que o espelho nos mostra. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos espíritos que estamos aqui
por misericórdia divina, num caminho de aprendizagem, com toda uma assistência espiritual, nos segurando, nos sustentando e nos conduzindo. E cada vez mais nós vamos percebendo a responsabilidade que nós temos com esse trabalho de aprendizado. Cada vez mais nós vamos percebendo a parte que nos cabe perante a vida. E aí eu me pergunto, será que nós ainda somos capazes de jogar em cima do companheiro desencarnado por atitudes feitas por nós? Será que lá dentro dos nossos corações não são muitas vezes ainda sentimentos mal resolvidos? São de repente lugares que nós deixamos de visitar achando que aquela situação já estava solucionada, e quando vem uma determinada situação, aquilo se aflora e aí vem à tona, porque nós precisamos também compreender que nós não sabemos do nosso passado, nós não temos ideia do nosso comprometimento com o passado, e que muitas vezes realmente podem sim amigos desencarnados estarem ali aguardando um deslize para que ele possa estar junto de nós. Mas até nisso nós já podemos, através da doutrina, através dos ensinamentos que Jesus nos trazia, compreender que a lei é de sintonia. E eu só vou absorver aquilo que eu sentir, aquilo que estiver dentro de mim. Então eu sei que eu não sou nenhuma santinha, eu sei que eu não tenho, sabe, um passado que eu saiba que é uma coisa muito boa, mas eu tenho certeza do meu futuro. Eu tenho certeza que hoje eu já compreendo os erros que cometi. Eu já tenho uma visão diferente daquela que eu tinha no passado, porque nós vamos criando responsabilidade, nós vamos criando uma confiança em Deus Pai, e nós vamos compreendendo que nós estamos aqui como filhos muito amados, e que se nós, imperfeitos, nós amamos os nossos filhos, estamos sempre oferecendo oportunidade para que eles possam se melhorar a cada dia. Quem sou eu perto de um pai que é só amor e misericórdia? Então isso faz toda a diferença. Não é eu ficar pensando nas minhas mazelas, nos meus erros, porque o espírito tal vai me influenciar. Não, é eu ter certeza que eu sou dona do meu pensamento, porque Deus me permitiu que eu dirigisse o meu caminho, porque a misericórdia divina me concede o livre-arbítrio, e que eu já, como espírito imortal que sou, como conhecedora já de muitas lições trazidas por Jesus, eu já sei a necessidade de tentar colocar isso em prática no meu dia a dia. Isso, para mim, faz toda uma diferença, porque eles vêm dizendo, a influenciação dos espíritos desencarnados existe? Existe sim, claro, está na lei.
Nós precisamos dessa situação para que nós possamos nos sentir incomodados e mudar os nossos atos, as nossas atitudes. Porque como nós já sabemos que essa influência é possível e que nós vamos ter cada vez mais grupos maiores de acordo com o nosso sentimento e de acordo com a nossa vontade, então muito bem, então vamos juntar essa turma aí e vamos trabalhar no bem. Vamos começar a criar o hábito de pensamento, de pensar no outro, de identificar o que podemos fazer de bom naquele dia, porque para fazer o mal é fácil. Agora, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Precisamos começar a construir novos projetos. Nós precisamos projetar a paz dentro dos nossos corações. Então, dessa forma, a doutrina vem nos esclarecer e vem nos conduzir a pensar numa possível solução. Qual é a possível solução? Primeiro, que eu sou uma filha muito amada de Deus. Somos todos. Então, nós temos o amor que nos cobre, que nos envolve, que nos fortalece. Então, que nós possamos caminhar cada vez mais em busca da nossa liberdade. Qual é a nossa liberdade? Que nós possamos assumir as nossas ações, sabendo com toda certeza que somos responsáveis pelo que plantamos. Então, se eu tenho uma plantação de impaciência, de intolerância, com certeza eu terei muitos companheiros querendo me ajudar para que eu seja cada vez mais intolerante, para que eu seja cada vez mais irritada. Por quê? Porque eles estão ali se fortalecendo dentro daquilo que é o igual, e os iguais se atraem, não é assim que dizem? Então, essa é a liberdade que nós podemos almejar. Procurar nos sintonizar com os nossos queridos amigos espirituais que já se comprazem no bem, que já estão conscientes de que o caminho que vai nos levar à nossa construção, aquela paz que Jesus nos prometeu, é se nós começarmos a pensar diferente, a mudar os nossos atos e principalmente elevar o nosso pensamento numa boa prece para aquele companheiro que poderia estar ali do lado, me fortalecendo num comprometimento que seria ruim para mim, porque senão não existe misericórdia. Não é verdade? Assim como os nossos amigos espirituais têm misericórdia conosco perante tudo que nós fazemos, que nós também possamos ter um pensamento de misericórdia com aqueles companheiros que ainda não conhecem o amor de Deus, que ainda não conhecem a força de querer estar caminhando no bem. Um bom dia a todos, espero que tenha sido útil. Obrigada, Renata. Estamos aqui já devidamente envolvidos e certamente todas essas reflexões pulsarão em nossos corações e mentes para que a gente possa encontrar formas de implementá-las como modo de agir, né, no nosso dia a dia. E que bom que a gente tem a oportunidade de refletir, de pensar sobre tudo, todos esses, né, sobre a ótica da doutrina que tanto nos esclarece. Então, amigos, já ainda mais felizes pela oportunidade do esclarecimento, ainda mais renovados com tantos esclarecimentos que iluminam ou
conforme a nossa intenção, possam vir a iluminar o nosso caminho, esclarecendo nossas dúvidas. É chegado o momento de, mais uma vez, elevar o pensamento a Deus, para em uníssono agradecermos essa oportunidade, em uníssono nos conectarmos com essa espiritualidade superior. E cabe a nós, Senhor, agradecer, dizer obrigado. Obrigado por tanto que recebemos. Obrigado por esse amor que é absolutamente incomensurável, esse amor que nos rodeia, que faz pulsar o mundo, que nos entrega essa natureza magnífica, que nos permite conviver em sociedade para assim nos oportunizar novos recomeços, novas oportunidades, novas reflexões. Esse amor que nos traz essa doutrina, que também nos permite refletir. Esse amor personificado em Jesus, nosso modelo e guia, mas que só nos fez exemplificar, só nos fez receber tanto, por tanto tempo, até hoje e para sempre. Senhor, pedimos a Ti que se compadeça das nossas falhas, como sempre fazes, que nos ajude a refletir sobre as nossas dificuldades, mas não somente refletir, sobretudo enfrentar e vencer os nossos vícios. E por fim, Senhor, pedindo, como somos sempre pedintes, a continuação da sua sustentação, do seu carinho, do seu acolhimento, do seu esclarecimento, rogamos a Ti que ao fim dessa reunião de hoje, em que tanto nos foi dado, possamos tê-lo contigo durante os dias, durante as semanas, para que possamos estar sempre muito próximos, abraçados e conectados a toda essa maravilha que Tu nos concede todos os dias. Que assim seja, graças a Deus.